O grande aliado na política em questões militares do presidente russo Vladimir Putin emitiu um alerta nuclear aos Estados Unidos em uma publicação no Telegram, em meio às crescentes tensões entre os dois países. Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente russo, criticou as discussões sobre a transferência de armas nucleares dos Estados Unidos para a Ucrânia. Quando constatada para uma resposta a esses relatórios e aos comentários de Dmitry Medvedev, a Casa Branca refutou qualquer intenção dizendo: "Não estamos planejando equipar a Ucrânia com armas nucleares." Medvedev disse que os políticos e jornalistas americanos estão discutindo seriamente as consequências da transferência de armas nucleares para Kiev. Parece que minha triste piada sobre o louco e senil Biden, que decidiu deixar esta vida graciosamente, levando uma parte significativa da humanidade com ele, está se tornando uma realidade assustadora. Joe Biden está a menos de 2 meses para sair do cargo da maior potência econômica e militar do mundo. Joe Biden caiu em lágrimas quando a primeira-dama, Jill Biden, saudou seu marido e herói durante o último jantar de despedida do presidente na Casa Branca, em 25 de novembro, mas não havia sinais da extremista vice-presidente Kamala Harris. Para quem acompanha as minhas análises, está familiarizado que Joe Biden, apesar de um senil, não é o culpado da condução desta guerra na Ucrânia, invadida pela Rússia, é claro, em 2022. Mas os seus assessores e conselheiros de Biden são os maiores responsáveis pela crise atualmente presente no lado do Ocidente. Para Dmitry Medvedev, dar armas nucleares a um país em guerra com a maior potência nuclear? A ideia é tão absurda que levanta suspeitas sobre uma psicose paranoica em Joe The Walking Dead e todos aqueles que aconselhariam tal atitude, uma clara referência ao presidente Joe Biden e ao seriado The Walking Dead. Dmitry Medvedev analisou 2 questões sobre a possível transferência de armas nucleares. Para ele, primeiro, a própria ameaça de transferir armas nucleares para o regime de Kiev pode ser considerada uma preparação para um conflito nuclear com a Rússia. Segundo, a transferência real de tais armas pode ser equiparada a um ato de ataque à Rússia sob o artigo 19 dos Fundamentos da Política de Estado no campo da dissuasão nuclear. As consequências seriam óbvias, uma resposta nuclear. Mas o que diz esse artigo 19 citado por Medvedev? De acordo com o artigo 19 dos Princípios Básicos da Política de Estado da Federação Russa sobre dissuasão nuclear, a partir de 2020, as condições que especificam a possibilidade de uso de armas nucleares pela Federação Russa incluem a chegada de dados confiáveis sobre o lançamento de mísseis balísticos atacando o território da Rússia e os seus aliados. O artigo também destaca o uso de armas nucleares ou outros tipos de armas de destruição em massa por um adversário contra a Federação Russa e ou seus aliados, nesse caso a Bielorrússia e não China ou Coreia do Norte, um ataque do adversário contra instalações governamentais ou militares críticas da Federação Russa, cuja interrupção prejudicaria as ações de resposta das forças nucleares, e uma agressão contra a Federação Russa com o uso de armas convencionais quando a própria existência do Estado estiver em risco. No entanto, o presidente russo Vladimir Putin sancionou recentemente uma doutrina nuclear atualizada, que deixa ainda mais fácil o uso de armas nucleares como respostas. Mas a nova lei também enfatiza que a Rússia fará todos os esforços necessários para reduzir a ameaça nuclear e visa evitar tensões crescentes entre estados que possam levar a conflitos militares, incluindo nucleares. A dissuasão nuclear da Rússia deve garantir uma compreensão por um adversário potencial da inevitabilidade da retaliação no caso de agressão contra a Rússia e ou seus aliados. Fiz uma análise que deve ir ao ar aqui no YouTube em breve sobre a possibilidade da Ucrânia obter armas críticas em massa, não pelo recebimento de armas prontas, mas pelo desenvolvimento próprio de uma. De acordo com Valentin Pradrak, diretor do Centro de Estudos do Exército Ucraniano, responsável pela criação do estudo de Oleksiy Izak, em 6 meses, a Ucrânia poderá mostrar que tem capacidade de mísseis balísticos de longo alcance. Teremos mísseis com alcance de 1.000 km, segundo Valentin Pradrak.
Hamish de Brenton Gordon, ex-comandante do Regimento Conjunto Químico, Biológico, Radiológico e Nuclear do Reino Unido, disse que a Ucrânia certamente tinha o conhecimento técnico e os meios práticos para produzir uma arma nuclear. A Rússia estaria preocupada? Absolutamente que não. Qualquer ataque preventivo acabaria com o desenvolvimento da Ucrânia. Medvedev comentou recentemente sobre o alcance do novo míssil balístico hipersônico russo Oreshnik, usado no recente ataque a Dnipro, na Ucrânia. Para ele, a Europa está se perguntando que danos o sistema pode causar se as ogivas forem nucleares, se é possível derrubar esses mísseis e com que rapidez os mísseis chegarão às capitais do velho mundo. A resposta é: os danos são inaceitáveis, é impossível abater com meios modernos e estamos falando de minutos, em referência a possíveis ataques contra a Europa. Medvedev também acrescentou que abrigos antiaéreos não ajudarão, então a única esperança é que a gentil Rússia avise sobre lançamentos com antecedência. Portanto, é melhor parar de apoiar a guerra. Medvedev também criticou a autorização do presidente Joe Biden para que a Ucrânia use armas de longo alcance para conduzir ataques profundos em território russo, que começaram mais intensamente na semana passada e continuam aumentando à medida que ambos os países retaliam um contra o outro. Para finalizar, Medvedev disse que o uso pela Ucrânia de mísseis ATACMS feitos nos Estados Unidos em um ataque em Briansk na semana passada levou ao que agora pode ser qualificado como um ataque dos países do bloco OTAN contra a Rússia, e que nesse caso surge o direito de lançar um ataque retaliatório com armas de destruição em massa contra Kiev e as principais instalações da OTAN, onde quer que estejam, e isso já é a Terceira Guerra Mundial. Como já sabem, esse é o outro canal Analytics dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, que, diferente do área militar, ainda não teve a sua monetização e engajamento restringidos pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.